Então, olá, sejam bem-vindos. Esta é a ADP. Hoje estamos iniciando a live Papo de Projetista número 25, há 25 semanas, toda quinta-feira, 8h30 da noite, sagrado, como eu sempre digo, estamos apresentando os conteúdos gratuitos do canal, das redes sociais da ADP, com a live Papo de Projetista. Eu sou o Fabrício Bonello, seu professor, o seu projetista. Eu falando aqui que nós estamos disponibilizando há 25 semanas conteúdos totalmente gratuitos, não vou falar mentira, mas não é bem assim que é gratuito. Não é gratuito, na verdade. Por que não é gratuito? Apesar de você ter acesso a elas, você poder aprender, e muitos dos nossos inscritos, nossos alunos, estão nos dando um feedback que é muito importante, o feedback de que eles realmente estão aprendendo. Semana passada eu mostrei aqui um texto do Marco Aurélio, né, falando sobre a aula que nós tivemos com relação a manuseio, né, de DWG e DXF de diferentes versões. O Marco Aurélio falando que ele tentou nos outros softwares, mesmo nos softwares, nas plataformas CAD que nós não utilizamos aqui, no Nano e no Libre, se eu não me engano, que ele conseguiu fazer exatamente o que nós ensinamos aqui, nós apresentamos aqui na live, tá bom? O manuseio, salvamento e trabalhar, né? Abrir, fechar, salvar como arquivos em diferentes versões do CAD. Então isso é muito gratificante. Mas por que eu digo que não são gratuitos? Por um simples motivo. Eu tenho gastos. Pô, eu estou gastando agora, por exemplo, o ar-condicionado está ligado. Eu preciso que o ar-condicionado esteja ligado, porque janela tudo fechado, o estúdio está todo fechado, muito barulho lá fora. O ar-condicionado, ao mesmo tempo que refresca e ajuda a refrescar o computador, ele dissipa um pouquinho do barulho lá fora. Tem as luzes, tem os equipamentos que nós compramos. Então, quer dizer, há dinheiro investido, né? E principalmente o tempo investido. O tempo que eu me disponho a estar aqui ensinando totalmente de maneira gratuita, cara, isso não tem preço. E principalmente você também que pode até achar que está aprendendo de forma gratuita, também não é verdade, porque você está dispondo de energia, você gastando luz, gastando sua internet, usando seu computador, seu laptop, seu celular, e principalmente gastando o seu tempo. Você poderia estar descansando. São quinta-feira, 8h30 da noite, cara. Deve estar passando um futebolzinho aí, cara, né? Não deve estar? Com certeza. Pô, e quando tá passando o jogo do meu time? Pelo amor de Deus, mano. Eu venho aqui pra cá, pra live. O pessoal fala, não, hoje tu vai ver o jogo. Eu falei, não, cara. Hoje você vai no estádio. Não vou no estádio, cara. Hoje tem live. Ontem tinha jogo e a gente tava aqui trabalhando. Ontem tinha um jogo. Não, cara, ontem não. Se você falar ontem, vão saber qual é o meu time, pô. Não quero falar meu time não, pô. Mas meu time é muito bom, é o melhor que tem por aí, tá? Mas você está gastando tempo também estando aqui. Você poderia estar com sua família, estar com seus filhos, com a sua filha, com a sua esposa, vendo um filme, mas você está dedicando um tempo, né, entre aspas, gastando um tempo para se capacitar, para aprender. Pô, isso é maravilhoso, cara. Por que eu estou falando tudo isso? Que, na verdade, não é um conteúdo gratuito porque tem gastos, né? A gente dispensa algum tipo de gasto. Porque eu quero falar de uma situação que é muito pertinente e também é uma dúvida dos nossos inscritos com relação a valores de mercado para o projetista. Eu tive há pouco tempo, a empresa que eu trabalho, ela contratou como freelance um projetista. E esse projetista, na verdade, não foi nem a empresa que eu trabalho, né? Apesar da empresa também fazer isso. Foi um amigo meu que tem uma empresa, ele pediu um freelance, um projetista freelance, eu consegui um cara que ele, mesmo estando empregado, ele aceitou fazer o projeto e ele pagou por um projeto em torno de R$10 mil. Não estou falando o nome da pessoa, nem o nome da empresa e tal, mas por um projeto ele cobrou em torno de R$10 mil e é barato
esse valor? Os valores que são dispostos no mercado de trabalho são valores expressivos. Porém, eu preciso ser capacitado, tá? Eu sei que dá medo, eu sei que às vezes todos os conteúdos que são passados, ou alguns conteúdos que são passados aqui, vocês podem olhar esse conteúdo e achar que não são capazes de fazer. Não são capazes. Quando eu entrei na empresa que eu estou hoje, eu já disse que eu estou há mais de 18 anos nessa empresa. Quando eu entrei, eu já trabalhava como projetista em outras empresas, porém como projetista de elétrica predial. Bom, os disjuntores, por exemplo, que eu via, eram disjuntores de, no máximo, 125 amperes, 150 amperes, 160, tinha um disjuntor de 165 amperes, tá? 160, aliás, 160 amperes, não 150. São disjuntores pequenos, de capacidade pequena, apesar de 200 amperes ser bem expressivo, mas disjuntores pequenos, também no seu tamanho, não só na capacidade de condução de corrente, mas no seu tamanho. Quando eu fui para essa empresa, que ela é voltada mais para uma elétrica industrial, uma elétrica mais pesada, cara, primeiro projeto que eu fui fazer, e quando eu entrei na empresa, eu entrei como cadista, mesmo vindo, trabalhando já como projetista, eu entrei como cadista. E eu era responsável por fazer os projetos de layouts, detalhamentos mecânicos dos projetos elétricos, tá? Como acomodar, onde acomodar os disjuntores, os espaçamentos, os detalhamentos das calhas por onde passariam a fiação, enfim. Cara, o primeiro disjuntor era um disjuntor só de 800 amperes. O segundo, um disjuntor de 400 e um disjuntor de 250 amperes que se aproximava com o que eu estava acostumado. Só, cara, eram disjuntores gigantescos, cara. Disjuntores de caixa moldada e de caixa aberta. São disjuntores diferentes, de tamanhos gigantescos. Cara, eu tive um medo. E a ponto de pensar em pedir demissão. Bom, cara, eu vou desistir, eu não vou trabalhar aqui nessa empresa, porque, cara, eu não sou capaz de fazer isso, cara. O medo foi real e eu quase desisti. E eu só não desisti por um motivo. Porque eu sabia que eu estava preparado para aquele desafio. Eu sabia que eu estava capacitado para aquele desafio, porque eu me preparei para aquele desafio. Eu desperdicei, vamos dizer assim, gastei meu tempo adquirindo conhecimento, eu gastei minha energia adquirindo conhecimento, eu gastei dinheiro, como eu estou falando sobre gastar luz, gastar internet, gastar ar-condicionado, né? Gastar com os equipamentos aqui. É preciso você investir em você mesmo, no seu conhecimento. E a partir do momento que você se capacita, mesmo estando com medo, você encara os desafios. E é isso que a proposta da ADP. Essa é a proposta da ADP. No momento em que você sentir medo de algum tipo de desafio e não estiver preparado e não se sentir capacitado, esse medo se torna pânico. E aí, se o medo se torna pânico, não vai dar nada certo, nada. O desafio da ADP e o meu desafio, Fabrício Bonella, é capacitar você a se tornar um projetista, a preencher as vagas que são abertas todos os dias no mercado de trabalho. Todos os dias. O nosso desafio é, além de tornar você um projetista de sucesso, tornar você um projetista bem pago, um projetista disputado no mercado de trabalho, a ponto de você, mesmo empregado, conseguir projetos particulares, vamos dizer assim. Eu já disse que em toda a minha carreira eu sempre trabalhei em projetos paralelos da empresa que eu trabalhava, desde que não, isso é meu, é uma questão de ética, desde que não conflitasse com os projetos daquela empresa. Se eu recebesse uma oferta de emprego, de projeto, de elaboração de projeto, eu indicava a empresa que eu estava trabalhando. Se a empresa que eu estou trabalhando, ela recebe aquele projeto, adquire aquele projeto, né? Ela ganha aquela licitação, enfim, eu também estou ganhando, porque eu estou trabalhando, eu estou ganhando.
Porém, eu posso, isso é meu, tá? Eu posso fazer projetos em paralelo. Por exemplo, eu estava falando aqui com o Júnior, já contei essa história de um projeto que a gente fez junto, que não tinha nada a ver com o projeto que eu fazia na empresa, inclusive, que eu estou hoje. Foi há muitos anos atrás. Eu não vou contar muitas histórias do Júnior, não, porque o Júnior acaba entregando aqui minha idade. Aí ele começa a falar 1998, 2001, aí complica. Mas tem muito tempo isso. Eu até estava falando com o Fabiano, que o Fabiano ia buscar para mim algumas plantas na casa do Júnior, porque eu não tinha muito tempo de me deslocar até lá. Então eu já chegava em casa, eu ensinei minha esposa a preparar as plantas, estava até falando aqui um pouquinho antes. Preparava as plantas, eu chegava em casa, já começava a trabalhar em cima dessas plantas. Meu irmão já foi algumas vezes lá, o Fabiano foi algumas vezes na casa do Júnior buscar essas plantas. Mas são projetos que não conflitavam com o que tinha na empresa que eu trabalhava, né? Inclusive é na empresa que eu tô hoje, tá? Eu tô há 18 anos, isso daí tem pelo menos 18 anos essa história. Então, o que eu quero dizer para vocês, alguns dos inscritos já me colocaram essa situação, da dificuldade que eles têm de olharem, começarem a assistir a aula e achar que não é capaz de fazer, olhar um exercício da apostila e achar que não são capazes de fazer. O meu papel aqui é fazer com que você se capacite, é fazer com que você seja esse projetista bem-sucedido, seja disputado no mercado de trabalho e que seja bem remunerado, porque no final das contas é o que a gente está buscando conhecimento, adquirir conhecimento, buscando informações e, principalmente, se colocar ou com projetos, fazendo projetos particulares, ou trabalhando em grandes empresas ou em grandes projetos, em equipes com grandes projetos, tá? Então, esse meu amigo, ele contratou esse rapaz com alguns projetos, agora eu não lembro, sinceramente eu não lembro. Foram 2 casos, né, que eu tive essas 2 últimas semanas, né, sobre projetista. Um foi 12, o outro foi 10, mas um foi contratado por 10 mil reais, o outro parece que foi 12 só para um projeto, alguma coisa desse tipo. Se as empresas hoje em dia, para um projetista de carteira assinada, dependendo da qualificação dele, ele pode ganhar, iniciando de R$ 2.500 a R$ 4.000, iniciando. O cara só sabe AutoCAD, ele não tem muita experiência como projetista, ele vai ser contratado para aprender a ser projetista, e isso demanda muito tempo. Dentro da empresa, obviamente, que ele está trabalhando em todos os dias, diariamente, com aquela situação, com o dia a dia do projetista, então ele tem uma capacidade de assimilação muito rápida. Esse cara ele começa ganhando de R$ 2.500 a R$ 4.000. E um salário ele pode chegar de 8, 10 até R$ 12.000. Eu conheço projetistas que ganham R$ 8.000. Se o projetista é técnico, fica por aí, R$ 8.000, R$ 9.000, R$ 10.000. Eu conheço projetistas técnicos que ganham R$ 12.000. Eletrotécnicos, projetistas formados em eletrotécnica. E engenheiro é por aí para cima. Tem o piso do engenheiro, né? Engenheiro eletricista. E ele pode ganhar 8, 9, 10, 12, 13, 16 mil reais. Eu conheço projetista elétrico, engenheiro projetista elétrico que ganha 16 mil reais. Inclusive os dois, o engenheiro elétrico e o eletricista, eles trabalham na mesma empresa, uma empresa no Pará. Eu conheci eles aqui no Rio, receberam o convite para ir trabalhar lá no Pará e eles aceitaram, estão felizes demais. Então, no final das contas, o que nós estamos fazendo aqui é principalmente adquirir conhecimento para ser capacitado a ocupar essas vagas e a disputar essas vagas. Eu quero os melhores salários, eu quero trabalhar nas melhores empresas. E aí eu preciso ser capacitado. E aqui na DP, você vai ser capacitado. Desde o primeiro dia de aula, é o compromisso da DP. Ensinar você uma profissão. E aí entra
a nova turma, que eu vou falar só depois, tá? A nova turma que já será aberta, tá bom? Por enquanto, todos os conteúdos da DP são gratuitos. Essa brincadeira que eu fiz aqui, que não é gratuito, é só para dar um susto, tá bom? O meu irmão tá lembrando aqui que, na verdade, não é por enquanto são gratuitos. Sempre vai haver conteúdos gratuitos. De domingo a domingo, exatamente. Meu irmão tá me lembrando que de domingo a domingo nós postamos conteúdos totalmente gratuitos. E a prova disso são os inúmeros relatos e testemunhos dos nossos inscritos de que eles estão aprendendo com esse... O destaque eu vou fazer 2 destaques. O Marcos, que está na live. Eu trouxe aqui o testemunho dele semana passada, mostrei aqui uma conversa da gente no chat sobre a aula de conversão de DWG, DXF, DWG para diferentes versões de CAD, para diferentes plataformas de CAD. Ele utilizou, ele conseguiu, e esse é o intuito. E o outro caso é o Leonardo Sinis, não é isso, Fabiano? Leonardo Sinis. Que ele estava me questionando, na verdade ele estava perguntando, pedindo autorização para fazer exercício da apostila que nós não vimos aqui hoje. E é isso que eu quero exatamente isso. E aí até ele brincou aqui na live uma vez, o Leonardo, sobre o pato que está lá. Tem um pato lá no exercício, na apostila exercício CAD, e ele estava até brincando que o pato é muito fácil de fazer, eu quero que ele faça, ele vai me mandar, hein? Desafio, hein, Leonardo? Acabou de fazer o pato? Me mande, eu quero ver. Posta lá no fórum, pô. Pode postar no fórum da ADP, www.adpbonella.com.br. Poste no fórum e fala, eu fiz. Inclusive, se eu não me engano, foi o Leonardo que falou, minha primeira planta baixa em plataforma CAD. Pô, cara, fiquei feliz pra caraca. Quase que eu encerro tudo, tá vendo? Quase que eu encerro tudo. Falei, meu irmão, não quero fazer mais nada, já tô feliz pra caramba. Mas é isso. O meu desafio é esse, capacitar vocês a se tornarem um projetista de sucesso, se tornarem um projetista disputado no mercado de trabalho e, principalmente, que seja bem remunerado. Bem remunerado. Porque quando você disputar uma vaga, eu falei que um projetista que está começando, ele pode começar a ganhar, dependendo da empresa, obviamente. Todos esses valores que eu falei, vai depender da empresa que você está sendo contratado. Obviamente, uma multinacional é um valor diferente de uma empresa pequena, nacional, tá? Uma empresa que está começando agora, tá bom? É uma vantagem muito grande você começar numa empresa que está começando agora, porque você vai crescer junto com a empresa vai crescer e você vai crescer junto com a empresa. Isso é uma experiência sensacional, tá? Obviamente, você trabalha numa empresa multinacional, pô, não tem comentário, é uma multinacional e a gente sabe que são salários bacanas. Trabalhar como funcionário público também, quem tem vocação de trabalhar como funcionário público na Petrobras, por exemplo, sem problema, cara. Você pode trabalhar facilmente nessas empresas. Obviamente, como eu disse, todos esses valores vão depender do mercado de trabalho, da empresa, do momento no mercado de trabalho, na época que a gente está procurando esse emprego, né? Tem